Boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a temática é especial. Como ser a primeira escolha do seu cliente? De fato, aparecer na cabeça dele como a sua primeira opção. Então, a gente vai falar muito sobre posicionamento. É uma sessão estratégica para que você repense alguns princípios e valores que você vem aplicando no seu negócio hoje e para que, de fato, você tenha um olhar diferenciado. Porque é muito mais sobre a nossa percepção, né, de embasamento, de conhecimento e a percepção do cliente. Então, essas duas precisam conversar. E como a gente é percebido pelo nosso cliente barra paciente, é o que faz toda a diferença quando o assunto é lembrar, é conectar, é estar presente de uma maneira que você fixe na cabeça dele. Então, a gente que é profissional da saúde, a gente que tem ali muitos detalhes técnicos a serem aprimorados e lapidados, a gente acaba deixando de lado alguns aspectos importantes do posicionamento. Então, eu, doutora Emi Suelen, sou doutora em educação física. Hoje eu atendo profissionais da saúde que queiram escalar os seus negócios, criando programas de acompanhamento, criando protocolos especiais, criando algo diferente para o seu cliente e paciente, para que de fato ele fidelize com você, você tenha a retenção desse cliente. Além do que, você aumenta a ticket médio, você aumenta o seu faturamento em virtude disso, porque você gera um LTV maior desse cliente junto ao seu atendimento. Então, eu vou falar algumas coisas que são fundamentais para que a gente tenha um olhar diferenciado, para que a gente possa ser a primeira escolha do nosso cliente. Então, quando a gente tem essa narrativa, a gente tem esse contexto, a gente precisa entender que o mercado mudou, que a competência que a gente tem, ela é o básico. Ah, aquele profissional é competente. Ah, aquele profissional se destaca pela excelência no seu atendimento. Isso já não é mais um diferencial, isso é obrigação. Hoje a informação é tão abundante com a rede social, com a inteligência artificial, que isso se tornou commodity. Então, se a pessoa tem o nosso cliente, por exemplo, ele tem uma dúvida. Onde que ele vai buscar? Ele vai buscar na internet, no Dr. Google, no ChatGPT, nas inteligências que nós temos hoje disponível no mercado. Então, a informação hoje é abundante. O cliente ele já chega no seu consultório, já chega no seu atendimento com o protocolo que ele quer fazer. Ele só quer a sua autorização. Então, essa competência técnica, ela é nossa obrigação e sempre foi. É que alguns profissionais, eles observam isso como um grande diferencial. Só que a gente não pode se embasar só nisso. Isso faz parte da nossa jornada. O aprendizado contínuo, a lapidação, o estudo, o conhecimento, porque nós, profissionais da saúde, nós sabemos que existem aí os estudos científicos que a todo momento estão trazendo novidades, né? Então, o grande lance hoje é que nós, como profissionais em destaque, nós temos que promover a confiança. Então, anota isso, que isso é o primeiro pilar que eu falo que a gente tem que se concentrar, que é a confiança. Hoje, para você abrir o seu negócio para um outro profissional, você precisa ter confiança. Para você entregar o seu conhecimento para outra pessoa, você precisa de confiança. Então, primeiro a gente conhece, segundo a gente gosta e terceiro a gente confia. Então, anota isso. A confiança, ela tem que ser um pilar fundamental. Então, confiança vende. Confiança, ela atrai. Fala, nossa, como aquela pessoa fala bonito, nossa, como aquele profissional se destaca, como ele atende, como a confiança, né? Agora vem uma seguinte pergunta. Eu sou bem direta nessas masterclass, eu sou bem direta nessa sessão estratégica, porque o meu objetivo aqui é trazer um conteúdo de valor e de maneira assertiva e rápida, né? Por que que o cliente escolhe você? Por que que ele tem que escolher você? Primeiro, ele tem que ter clareza daquilo que você faz. Quem é aquele profissional que eu quero conhecer, que eu quero ser atendida? Ele precisa conhecer você, ele precisa ter clareza na cabeça dele. Então, quem vende para todo mundo não vende para ninguém.
Então, a primeira, eu trabalho hoje com profissionais da saúde, então eu atendo médicos, eu atendo dentistas, enfermeiras, psicólogos, psicanalistas. Então, esse é o meu público, mas é um público feminino. Não que eu não atenda homens, mas em grande maioria é um público feminino. Então, eu preciso ter clareza do meu cliente. Ah, mas eu atendo num consultório. Como é que eu vou? É você analisar quem são os seus pacientes que estão com você há mais tempo. E entender o contexto. Clareza, gente. Clareza do nosso negócio. É sentar e fazer a gestão de números. Como aquele cliente percebe o que eu falo? Como eu sou autoridade para ele? Como é que ele me descreve em algumas palavras? Então, se eu falar o nome EMI para o meu cliente, o que que ele vai pensar? Essa é a autoridade percebida. Então, a gente precisa tomar cuidado que a gente fala uma coisa e faz outra. Então fica incongruente. Então a autoridade percebida, ela precisa estar alinhada com o posicionamento que você toma hoje. E quando eu falo de posicionamento, é aquilo que você defende. Qual é a bandeira que você defende? Se você for da área do emagrecimento, você é adepto às canetas emagrecedoras ou não? Você é adepto aos tratamentos convencionais, à medicina alternativa? O que que você defende? Quais são seus princípios e valores? Então, isso também é um diferencial. É falar aquilo que você acredita, com embasamento científico, obviamente, e a linha do seu trabalho. Isso chama posicionamento. É aquilo que eu considero que eu sou e aquilo que eu sou percebida pelos outros. Entende? Então, isso é um grande diferencial. Que às vezes eu sou aquilo que eu quero, mas perante ao meu cliente, eu não estou sendo percebida. E aí eu preciso ajustar essa comunicação. E isso é o grande conflito de muitos profissionais. Tá? Então, esse é um pilar, esse é um aspecto, na verdade, que eu posso considerar que é a maior incongruência do mercado. Eu já trabalhei com muitos profissionais e entendo que ele é muito bom, só que para os profissionais, para os seus clientes, ninguém conhece a profundidade. Porque, ora, ele está atendendo com uma genuinidade muito grande, mas dentro de uma rede social, por exemplo, ele é totalmente diferente. Então a gente precisa alinhar essas expectativas, ok? Segurança precisa estar seguro daquilo que está falando. Um médico, um enfermeiro, alguém que trata de outro ser humano, não pode falar, eu acho. Eu penso que o seu tratamento deve seguir dessa forma. Eu penso que a gente vai trabalhar dessa forma, vai entender o seu resultado e vai realinhar a rota assim que for possível. Então não tem eu acho. Tem aquilo que de fato acontece. Vou contar uma situação real que aconteceu. Eu, durante a minha vida como atleta, sofri uma queda no qual eu bati, as minhas costas no chão e caí sentada. Então, bati o glúteo, bati as costas, enfim. Naquele momento, eu não conseguia respirar. Então, naturalmente, fui levado ao pronto-socorro, fizeram os exames, que deveriam ser feitos, né? E na radiografia que eu tirei do cóccix, que eu não conseguia sentar, a radiografia que tiraram da coluna, bem específico na região do cóccix ali, aí eu independente do profissional que seja, tá? Entende o contexto da narrativa. Ele olhava, o profissional olhava a radiografia e falava assim: não sei se quebrou, se não quebrou, não sei. Não quer dizer que ele seja obrigado a aprender de tudo, mas ele não pode demonstrar essa insegurança na minha frente. Aí eu cheguei para ele e falei: doutor, se você não sabe, quem sabe? Eu preciso entender se tá fraturado, se não tá trincado, se precisa de uma nova avaliação, se precisa de um novo raio-x, se precisa de um novo exame para a gente aprofundar e ter um diagnóstico ali. Então, essa segurança, ela parte daquilo que você conhece e até que ponto você pode conduzir aquele paciente naquele tratamento. Então, quando eu falo que levo vocês ao ponto B, criando programas de acompanhamento, criando uma estrutura, de fato eu tenho segurança nisso que eu faço. Porque de fato eu fiz na minha jornada e ensino outros profissionais a fazerem isso.
Independente se é um programa de acompanhamento, se é uma mentoria, se é um protocolo de treino, se é um protocolo de atendimento, se é um pacote de atendimento, isso vai depender de cada caso, tá? Então a gente tem os métodos, a gente tem experiência e a gente tem o resultado que é envolvido nesse contexto. Então, por que que o cliente escolhe você? Porque ele te percebe, ele confia, ele acredita na que você pode levar no ponto B, que é a solução do problema dele, com algum método que você tem experiência. Então, é sobre essa jornada que a gente trata, para ser a primeira coisa na cabeça do cliente. Mas aí eu falo para vocês, a gente tem vários aspectos, certo? Eu trouxe para vocês posicionamento, eu trouxe para vocês experiência, eu trouxe para vocês segurança, eu trouxe para vocês confiança. Então, tudo isso são olhares que a gente tem que ter dentro do nosso mercado. Porque dentro da faculdade a gente aprendeu a ser um bom médico, um bom enfermeiro, um bom professor de educação física, um bom fisioterapeuta, mas a gente não aprendeu a lidar com um negócio. E atender um paciente, atender um cliente, a nossa melhor versão tá ali. Mas fazer a gestão desses clientes que a gente não aprendeu. E ali a gente começa a ter algumas dores. Agenda cheia, aí pouco horário para nós. Aquela loucura de plantão que a gente não dorme direito e fica desgastado. Aquele corre para lá, corre para cá e não sabe aonde está indo o dinheiro. Então são algumas dores que a gente tem. Ah, mas eu cobro caro pela minha consulta. Tudo bem. Só que não é só o fato de ter um ticket mais alto. É entender a transformação que você causa nos pacientes, é entender os resultados que você tem enquanto negócio e é entender a sua qualidade de vida. Que você pode ter resultados expressivos, resultados dos seus clientes, mas a sua vida é um resultado inútil, porque você não tem tempo para você, você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para o seu filho. Então, isso a gente começa a entender que construir uma previsibilidade, de fato, ela é um grande diferencial. Então, os pilares fundamentais para a gente ser escolhido pelo nosso cliente, o cliente confiar de fato, a gente precisa ter um olhar diferenciado para o mercado. Não só uma competência técnica, mas uma competência de comunicação. Eu falo que é confiança e comunicação. Porque se você não comunicar de forma expressiva, de forma persuasiva, de forma direta e clara, a gente não altera a transformação, a gente não tem a transformação do nosso cliente. Eu tenho uma frase que a psicanalista Andrea Vermont usa, que o conhecimento liberta. E quanto mais conhecimento a gente tem, não significa que a gente é superior, ah, é porque eu conheço muito, é porque eu sou doutora em educação física, porque eu estudei neurociência do comportamento. Não é só isso. É trazer essas informações numa linguagem mais simples para o nosso cliente. Eu sei que o nosso cliente, paciente, ele não vai saber o nome gastrocnêmio. Então, eu não preciso falar para ele, olha, o seu gastrocnêmio está encurtado. Ele vai achar que eu estou ofendendo ele. Agora, se eu falo panturrilha, numa batata da perna, numa linguagem mais coloquial, esse cliente, ele vai entender de uma maneira melhor. Ele vai aderir mais ao seu tratamento. Porque você teve um cuidado na sua comunicação de trazer o que era difícil de uma forma simples e eficiente. Então é isso, porque muitas vezes a gente quer falar bonito. Não, porque a intervenção do protocolo X vai envolver isso, aquela postura. Não que você não precisa ter postura, lógico que nós temos postura, mas a gente precisa se conectar. Hoje, o mundo, a nossa maior capacidade é inteligência relacional. Escreva isso, que é a confiança, a comunicação e a inteligência relacional. A gente precisa saber relacionar com as pessoas. Ah, mas tem aquele distanciamento natural. Tudo bem, não estou falando para você frequentar a casa do seu paciente, mas quanto mais perto você estiver, mais ele confia. E tem alguns erros que eu vejo que alguns profissionais cometem de forma impensada.
ou até mesmo de uma forma, desculpa o termo, boba. Então, achar que o conhecimento se vende sozinho. Ah, não, porque o meu conhecimento, o meu paciente vai chegar até mim e ele vai. Nada. Hoje a internet está bombando de anúncios. A cada estímulo que a gente vai, se a gente vai na padaria, se a gente vai no mercado, se a gente vai num evento presencial, se a gente vai no jantar de negócios, se a gente vai num congresso científico, tem muitas informações, gente. Então a gente precisa tomar cuidado, que o conhecimento não se vende sozinho. A gente precisa expor. Quem não é visto não é lembrado, né? Outro erro que impacta, competir por preço. Ah, se eu aumentar demais o ticket do meu atendimento, eu vou ficar sem clientes. Muito pelo contrário, você tem que fazer um estudo de mercado para ver quem são os seus potenciais clientes, qual o local que você atende, qual é o público que você quer atingir, que talvez não é o que você esteja atendendo. Se você tem uma agenda muito sobrecarregada, entender que a gente pode fazer uma alteração do ticket para diminuir a questão da agenda e aumentar seu faturamento. Não é sobre só finanças, é sobre uma qualidade de vida. Porque não importa se a gente ganha muito, se a gente ganha pouco, se a gente trabalha muito, se a gente trabalha pouco. Isso a longo prazo vai ser insustentável se você tem uma agenda que é descontrolada. Outro grande erro, depender de indicação. Hoje a gente está numa era, turma, eu falo turma porque eu atendo muitos clientes, né? Que a gente fica muito à mercê das pessoas virem até a gente. Ah, o cliente me procurou, que ele tem um problema. Nós, profissionais da saúde, nós podemos e devemos ir atrás dos nossos clientes. É uma prospecção ativa, Emi? Sim. Eu falo que hoje eu sou uma profissional de vendas que atua com o mercado da saúde, da educação, de mentorias, e vou mostrar para o meu cliente que eu posso ser a solução dele. Então, nós vamos atrás dele através de uma prospecção ativa. E isso tem método, tá? Não é só chegar assim, oh, eu sou a doutora Emi e eu tenho aqui um programa de acompanhamento que vai direcionar você. Não é só isso. É você gerar valor para aquele cliente, é você mostrar que você tem o conhecimento e que, de fato, você pode ser a solução do problema dele. Então, a gente para de depender de indicação. E a gente começa a criar intencionalidade. Então, dentro dos programas de acompanhamento, a gente constrói essa intencionalidade. E eu vi, através de. Eu participo de outros grupos de mentoria, né? Então, fala-se muito sobre prospecção ativa. E até 70% do seu faturamento está na mesa porque você não vai atrás dos seus clientes. Ou seja, você está trabalhando numa margem de 30%. É forte isso. Porque a gente só espera, só espera, só espera, só espera. Não, a gente tem que ir atrás. Porque quem é o real interessado? Sou eu, no crescimento do meu negócio, na transformação das pessoas. Então, hoje eu tenho um time que faz isso. E é isso que você, como um profissional da saúde, tem que encarar que você é uma empresária, é um empresário. Então, a gente começa a olhar com outros olhos, tá? E eu já mencionei isso antes, a gente precisa falar de uma forma mais simples e construindo essa autoridade aos poucos. Você não vai chegar com os dois pés mostrando que você é alguma coisa, dando uma carteirada, por exemplo, né? A gente precisa construir essa autoridade mostrando o quê? Quem somos nós? Quais são os nossos princípios e valores? Qual é a bandeira que eu defendo? O que que eu acredito? O que que eu não acredito? Dentro da minha área, especificamente, nós temos, eu falo muito de treinamento físico para mulher, certo? Então, quando a gente fala dentro dessa área, existe uma linha de trabalho que trabalha alongamentos antes do treino e uma linha de trabalho que não trabalha. Então, são duas vertentes com embasamentos científicos. E aí eu escolho uma e trabalho com ela. Eu escolho não fazer. E aí, por esse motivo, e aí eu explico isso. Eu defendo isso. Então, esse é o nosso grande diferencial, entender aonde a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo.
Então, a construção dessa autoridade vai pela forma que você fala, e aqui é o grande insight. Você tem que falar repetidas vezes. Você tem que repetir, você tem que repetir. Mas não é falando a mesma coisa da mesma forma, é falando da mesma coisa de formas diferentes. E aí você começa a fixar na cabeça do seu cliente, como, por exemplo, uma Coca-Cola hoje, quando você pensa numa marca de refrigerante. Primeira coisa que vem é a Coca. Por mais que você tome ou não. Primeira marca que vem na sua cabeça quando você fala energético. Red Bull. Na grande maioria das vezes é, porque a construção da marca é forte. Então a gente precisa, se eu falar um ortopedista especialista em joelho, vai vir o nome. Se eu falar profissional da educação física especialista em treinamento feminino, tem que vir o meu nome. Se eu falar profissional da saúde mental que atende mulheres que estão separadas, então a gente tem um nicho específico e a gente constrói a nossa autoridade ali. Entende? Então é nisso que a gente começa a se concentrar. Então é um modelo que eu começo a perceber que a gente trabalha de uma forma errônea. A gente começa a fortalecer a hora trabalhada, a gente começa a atender ticket baixo, a gente começa a não pensar em escala, a gente não começa, a gente só começa vivendo ali, sobrevivendo, na verdade. Sendo que a gente tem que ter uma mudança de modelo mental. Transformar essa hora trabalhada em um programa de acompanhamento que vai te dar uma recorrência, que vai te dar uma previsibilidade. Ei, você é um empresário, você é uma empresária. Assuma esse papel. Você tem sob sua gestão talvez uma recepcionista, ou uma gestora de atendimento, ou um atendimento ao cliente, ou a equipe de marketing. Você é a gestora do seu próprio negócio. Então pense de uma forma mais sucinta agora. O que que você precisa quando você precisa se tornar a primeira escolha do seu paciente? Anota aí. Posicionamento. Então pensa em quem você quer ser na cabeça do seu cliente. Você quer ser uma referência? Você quer ser o mais caro? Você quer ser o melhor? Você quer ser o mais confiante? Eu quero ser a referência na área de treinamento feminino para mulheres com problemas hormonais. E eu tenho minha equipe que trabalha para mim e eu sou referência nesses programas de acompanhamento. Entende? Então, quem você quer ser? Eu sou referência no programa de acompanhamento do chamado Invicta. Isso é meu posicionamento. E aí eu tenho construção de segurança, eu tenho construção de lealdade, eu tenho construção de personalização, eu tenho construção de vários fatores que implicam no meu negócio. Primeiro é o posicionamento. Segundo, relacionamento. Você tem que saber lidar com pessoas. Que pessoas, horas, vão desistir, ora ela não vai te responder, ora ela vai ser um pouco mais fria, ora ela vai ser um pouco mais melancólica. Você tem que entender de pessoas. Isso faz um diferencial. Antigamente, eu até conversando com alguns profissionais, antigamente não tinha tanta especialidade médica, né? Tinha um profissional médico que cuidava, é o médico da família, que ele cuidava de geração em geração. Então, se você tinha algum problema, você contava para ele, talvez ele te indicasse para um especialista mais, naquele momento, mais assertivo, né? Sei lá, tô problema de gastro. Aí ele vai te indicar lá, mas era aquele personagem como uma referência. Aquele profissional era o que você confiava, era o que te acolhia. Então, esse relacionamento, ele acaba sendo mais próximo quando você cria esse, constrói esses programas de acompanhamento. Por quê? Nesse momento, você influencia as pessoas. Porque se você cuidar de uma mãe que está estressada, que está com alteração hormonal, que está precisando de um tratamento, consequentemente, você muda a vida dos que estão ao redor, do marido, dos filhos. Então, olha só como é importante a influência. Você cuida de uma pessoa que reverbera nas outras. E quando você começa a ter esse atendimento de uma forma mais eficiente, você cria um método.
como você atende pela primeira vez, como você recepciona, como ele senta na maca, qual é a anamnese que você faz, qual o tipo de conduta que você faz, seja a sua área qual for. Você tem uma linha dentro da sua cabeça. O paciente chega, o cliente chega, você faz perguntas, ele relata, você vai conduzindo outras perguntas mais profundas, você vai traçando uma rota para aquele paciente. E isso é um método. E com a replicação desse método em diferentes pessoas, isso te dá know-how, experiência. E aí você ativa dentro de você uma identidade de confiança, uma identidade de referência, uma identidade que saia da manada do mercado. Porque venhamos e convenhamos, isso em qualquer área, tá? Existem profissionais muito bons e existem alguns profissionais que não são tão bons assim. Seja na área da saúde, seja na área da estética, na área financeira, na área da educação. Então, a gente precisa entender os pilares fundamentais para que a gente possa trabalhar internamente e para que a gente seja um destaque. Outra coisa que vale muito a pena mensurar, resultado. Se você não tem resultado, quem é você? Se você não for o primeiro resultado daquilo que você vende, começou com a incongruência. Eu trabalho muito a questão comportamental também, mentalidade de empresário, mentalidade de empresária, assumir o seu papel de comando. E por muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Só que é de forma irracional, né? É involuntária, na verdade. Só que aí há um alinhamento. Adianta eu vender para vocês um programa de acompanhamento sendo que eu nunca fiz? Então fica incongruente. Quando você entra numa faculdade de administração, aqui é só uma opinião, tá? Você entra numa faculdade de administração de empresas, porque eu sou formada também, eu tenho um dos pilares finanças dentro do meu histórico. Quando você pega os professores universitários, eles falando de empreendedorismo, mas nunca empreenderam em lugar nenhum. Então, eles pegam conceitos embasados em livros. Então, quando o profissional tem experiência e ensina outro profissional, é aí que dá match. É aí que faz essa conexão, essa ligação, esse entendimento. Que se aquele modelo mental deu certo, se aquele modelo técnico deu certo, se aquele modelo de plano de negócio deu certo, eu vou replicar dentro da minha linha de trabalho. Então, resultados. Seja obcecado por resultado. Ah, mas eu não gosto de fazer. Eu tenho uma mentorada que eu passei um plano de ação para ela reativar uma base de clientes que ela tem 450 clientes que estão na base dela, trabalha com harmonização facial e ela não conseguiu fazer nem 10 porque ela tem vergonha de reativar a base dela. Então, nota, temos um caminho, temos um planejamento, temos todo o plano, só que a pessoa internamente ela se trava. E aqui sem julgamentos. Aqui é encarar de fato que tem coisas que a gente não vai gostar de fazer e a gente precisa fazer. Ah, mas dá trabalho. É, dá trabalho. É o trabalho. Se você quer ser destaque, você tem que ser uma referência na cabeça do seu cliente. Ah, mas é muito trabalho. Ah, produzir conteúdo, falar. Sim, se você foi atrás disso, é porque você quer. Ninguém te obrigou a entrar na área da saúde. E você sabia que lidar com pessoas, lidar com diferentes personalidades ia dar um certo trabalho. Então, resultado. Porque esse resultado que você constrói repetidas vezes, ele vai gerar o quê? Autoridade. Então, fazendo ali um review de tudo que a gente falou de forma bem sucinta, mas ao mesmo tempo profunda e reflexiva, né? A gente falou de mudanças de mercado. O mercado não só valoriza a parte técnica agora, que para técnica você pergunta para o chat GPT. Você faz o exame, tem um laudo, você joga o laudo lá e o laudo te dá mais ou menos ali o parâmetro. Então a competência é óbvio que você não vai seguir um chat GPT, você vai para um profissional. Mas competência não é um diferencial.
Entende de uma vez isso? É esse relacionamento com pessoas para gerar confiança, para que de fato você oriente aquele paciente naquilo que ele deve fazer. Ele está lá sedento por orientação, porque ele já não aguenta mais sentir dor, porque ele não aguenta mais ficar com sobrepeso, porque ele não aguenta mais ficar com a cara meio bagunçada, com o lábio torto, com dor de cabeça, enfim, seja a área que for. Que o ato da área da saúde é servir, é curar, é cuidar, é direcionar, é melhorar. Então a gente precisa desse cuidado, tá? Então entender a escolha do cliente quando a gente não é mais um no mercado, que a gente tem um diferencial, que a gente tem segurança, a gente tem uma comunicação simples, a gente é efetivo naquilo que a gente fala. Contar a sua história é muito importante. Quem é você? Eu sou uma doutora em educação física que lá atrás era uma professora de ginástica, que hoje é uma empresária que tem dois negócios, que toca duas frentes de um negócio. Então, quem é a doutora Emi? A doutora Emi começou como uma professora de ginástica, ganhando R$ 4 a hora aula dentro de uma sala de musculação, R$ 15 numa aula de ginástica, que hoje fatura acima de R$ 50.000, vendendo programas de acompanhamento. Além do que, tem um programa educacional que hoje orienta outros profissionais. Então, olha só, é óbvio que não é tão simples assim a trajetória, mas você vai contando recortes da sua narrativa para que as pessoas conheçam você, que é o famoso storytelling. Então, isso é o mais bonito de se ver, de se relacionar, de entender, para que de fato a gente se conecte, gente. Hoje a grande habilidade, ela, as pessoas falam demais e fazem de menos. As pessoas se comprometem demais, mas cumprem de menos. E aí não é a pergunta se é falta de compromisso, é o porquê que ela deixou de fazer aquilo. É isso que vem na minha cabeça. Por que que a pessoa se compromete em assistir uma aula e de repente ela não aparece? Por que que a pessoa se compromete a fazer um tratamento de anti-estresse e não faz? Por que que ela se compromete em fazer algo para ela e não faz? Então, é muito mais sobre um comportamento repetitivo que a gente começa a entender quando a gente fala de saúde. Então, aqui, para que eu entenda mais o negócio de vocês, a funcionalidade, o posicionamento, a oferta que vocês façam hoje, as vendas efetivas que você. É lógico que precisa de uma sessão estratégica. Se você assistiu essa aula até aqui agora e talvez você queira conhecer um pouquinho mais, é, entra no meu Instagram ou no canal do YouTube, enfim, tem as minhas redes sociais, conversa com a minha equipe, tem ali horários disponíveis que minha equipe pode agendar contigo, para que a gente possa entender mais o modelo do seu negócio. Uma sessão estratégica, ela pode realinhar todo um posicionamento, um direcionamento e te dar direção. Apenas uma, que talvez são pontos cegos que você não tenha observado. Então, de fato, queira encarar o seu negócio hoje como um negócio de prosperidade, de escalabilidade, de previsibilidade, que talvez isso não seja muito factível agora, mas eu tenho certeza que se você tiver um olhar de empresário, de empresária, você vai construir um negócio enriquecedor. Certo? Espero que esse conteúdo tenha sido de alto valor, que você tenha anotado muitos insights e que não seja mais uma aula, e seja um conteúdo que transforme. Qual é o conteúdo que transforma? Aquilo que você coloca em prática. Então, pega uma microação ou uma pequena ação ou orienta que alguém faça essa microação para que de fato você tenha um diferencial no seu posicionamento e que você se torne a primeira escolha do seu cliente. Certo? Muito obrigado. E nos vemos nas próximas sessões estratégicas. Um grande e um forte abraço.